Olá pessoal, hoje eu vou deixar uma mensagem para vocês. A mensagem de hoje a gente vai ver um pouquinho ali sobre as nossas expectativas, tá? A leitura da palavra, tá? A nossa visão, aquilo que nós nos apegamos, aquilo que vemos, tá bom? Então vamos falar um pouquinho sobre o agir invisível de Deus. Tá? Muitas vezes criamos expectativas no agir do Senhor, nos frustramos, tá? Podemos ficar entristecidos. Enfim, vamos estar falando sobre isso. Tá? Então, antes da gente partir para o vídeo, antes de eu passar aqui o texto base do estudo de hoje, tá? Convido você a estar compartilhando, se inscrevendo no canal, curtindo o vídeo. Tá seguindo a gente também lá na página do Instagram, tá colocando aqui tanto os versículos que nós vamos ler hoje, tá? Na descrição aqui do vídeo, como também tá o link da nossa página do Instagram. Tá bom? Toda semana nós vamos estar trazendo aqui, tá? Mensagens bíblicas para vocês, direcionamento do Senhor, tá? Para de fato ali iluminar, né, a sua vida. E como eu sempre deixo essa mensagem, né, que nós não sejamos apenas ouvintes, que não sejamos apenas ouvintes, mas que possamos fazer a nossa parte. Então que você ali não só escute, né, mas que você faça, que você busque o Senhor, que você faça a sua parte, tá? Porque tem coisas que só nós podemos fazer por nós mesmos, né? E a busca ao Senhor é uma dessas. Só você, né, pode se colocar no lugar do Senhor. Só você mesmo que pode buscar intimidade com o Pai. Lembrando que você é filho, que você é obra-prima do Senhor, que Ele quer estar perto de você, que Ele quer entrar na sua casa, entrar na sua vida, que Ele é um amigo fiel que está ao nosso lado em todos os momentos. Basta a gente acessá-lo, basta a gente nos colocarmos diante dele, permitir, né, afastando as distrações. Amém? Então, que não sejamos apenas ouvintes, mas que possamos fazer a nossa parte, buscar o Senhor, nos colocar diante da palavra. Hoje, o estudo de hoje está em Lucas 24, no verso 13, né, que o temazinho aqui desse trecho que nós vamos ler, é no caminho de Emaús. Nós vamos ver aqui dois discípulos do Senhor, aqueles que eles não faziam parte dos 11, tá? Eles não faziam parte dos 11 discípulos do Senhor, mas ele era um seguidor de Cristo. Em todo ali o ministério de Jesus, eles seguiam a Cristo, né? Eles conheciam a Jesus. E nesse caminho a Emaús é justamente como se dá ali ao terceiro dia, né, da crucificação de Cristo, quando ali o Senhor ele ressuscita. Tá? E no caminho de Emaús, esses discípulos conversando e discutindo sobre o que tinha acontecido, o Senhor Jesus aparece para eles. E eu quero deixar aqui para vocês. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Né? Jesus perguntou a eles. Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram neste dia? E Jesus pergunta: que coisas? O que aconteceu com esse Jesus de Nazaré? Responderam eles: ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia fazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que isso tudo aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram até o sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. E ele lhes disse: Jesus, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo
sofrer essas coisas para entrar na sua glória. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele nas Escrituras. E aqui eu paro. Porque a gente vê que na caminhada, esses discípulos, eles conversavam e discutiam sobre o que tinha acontecido. Sobre o que tinha acontecido com o Senhor, já tinha sido o terceiro dia. E aos olhos deles, se apegando àquilo que está no seu campo de visão, entendia que o Senhor não tinha ressuscitado. E o Senhor aparece a eles. Mas as Escrituras falam que os olhos deles foram impedidos de reconhecer o Senhor. E aqui a gente já tem um entendimento que em alguns momentos, de fato, nós precisamos fechar nossos olhos para aguçar nossa audição. Para que nós estejamos prontos para ouvir com atenção. Era isso que o Senhor queria. E na sequência, o Senhor Jesus pergunta a ele, mas o que foi que aconteceu com esse Jesus de Nazaré? Pois o Senhor queria saber o que estava no coração deles, mediante tudo o que tinha acontecido. E eles falam, não, ele era grande, era um grandioso profeta, professor da palavra. E eles começam a falar ali do ministério de Jesus. Mas hoje é o terceiro dia e nada aconteceu. Nós esperávamos, ele fala, né, com os rostos entristecidos, que fala que quando Jesus fala com eles, eles olham para Jesus sem reconhecer, né, porque os olhos deles estavam impedidos de reconhecê-lo. Mas eles com os olhos entristecidos, aí eles falam, esperávamos que era ele que era o Messias, que ia trazer a redenção para Israel. E será que por alguns momentos nós não criamos ali expectativas no agir do Senhor? Por esperar que será daquela forma? Será que em algum momento nós não nos colocamos aqui a pedir a Deus e dizer, o Senhor vai fazer e vai fazer assim. Ele vai me dar e vai me dar assim, dessa forma, desse jeito, né? Eles esperavam, eles estavam apegados naquilo que estava no campo de visão deles. E eles estavam entristecidos por pensar eles, né, limitados como nós, que por não conseguir enxergar essa redenção naquele momento, eles estavam entristecidos. E eles falaram, que Jesus decepcionante, né? Estavam entristecidos. Eles pensaram que o Messias, ele falando, não, o Messias, ele pensou que ele ia vir, ia nos salvar, ia expulsar os romanos. Eles esperavam algo. Quantas das vezes nós não criamos expectativa no agir do Senhor? E de fato, quando nós nos colocamos nas Escrituras e criamos expectativas no agir do Senhor, nós tendemos a nos frustrar, porque não é do nosso jeito. Não vai ser do nosso jeito. Jesus não é Deus de só sim, sim, sim. Não, portas serão fechadas. Receberemos não. Dificuldades nós passaremos. E na continuação aqui das Escrituras, eles falam, umas mulheres foram ao sepulcro e um anjo apareceu para elas. E elas não viram o corpo de Jesus lá. Um dos amigos nossos foi lá também. E realmente tudo que aquelas mulheres tinham dito, realmente estava lá. Estava o tecido lá, o corpo de Jesus não estava lá. E na continuação ele diz, mas nossos amigos não os viu. Nossos amigos que foram lá, as mulheres falaram tudo aquilo, mas eles não o viu. E voltando ao que eles tinham falado anteriormente, com os rostos entristecidos, por não conseguir enxergar. Só que a obra já tinha sido feita. O milagre já tinha acontecido. A redenção já tinha acontecido. Quantas das vezes nós não estamos ali buscando algo, entristecidos por entender que não aconteceu, mas muitas das vezes o Senhor já está fazendo. O Senhor já lançou uma palavra sobre você, você está caminhando mediante a vontade do Senhor, a porta já foi aberta, e você, por não conseguir enxergar aos seus olhos, você fica entristecido, se apegando àquilo que você consegue enxergar. E na continuação aqui dessa passagem, no caminhar, Jesus mostra para eles as Escrituras. Como vocês custam a entender. Isso não já estava escrito? O Cristo ia vir, ia sofrer dessa forma para ir para a glória? Não seria desse jeito? E o Senhor começa a falar das Escrituras para ele. E aquela palavra começa a queimar no coração deles. E nesse momento, o Senhor dá esse direcionamento para a gente nos voltarmos à Escritura do Senhor. A importância de lermos a palavra.
de estarmos integrados na palavra. E quando eu falo em ler a palavra, é você. Isso é um momento de intimidade com o Pai. É você e as Escrituras, é você e Deus. No seu momento. E aqui nós conseguimos fazer uma alusão aqui, né? A Bíblia ela tem as suas versões, né? Que muda ali a sua linguagem, né? E nós podemos ver ali uma versão, nova versão, você mesmo, que é uma versão que nós criamos, naquela que aqueles homens, eles, não, o Senhor vai vir, o Messias vai vir, vai fazer assim, desse jeito. Eles não entenderam as Escrituras, eles estavam no lugar certo, mas fazendo a coisa errada. Eles eram seguidores de Jesus, eles conheciam o ministério do Senhor, eles conheciam a palavra. Eles estavam lá, mas fazendo a maneira errada. Eles não tinham o entendimento das Escrituras. Então, eu já fui frustrado por isso. Ao iniciar a caminhada, tinha um entendimento do Evangelho errado. Né? Que, ao seguir Jesus vai ser tudo sim, vai ser tudo bem, isso vai acontecer e vai acontecer assim. O Senhor vai fazer isso. Só bonança. Só momentos bons, só coisas boas. Mas assim como nós, pecadores, falhos, disciplinamos nossos filhos, assim nosso Pai Celestial nos disciplina, nos ensina. Precisamos receber não. Precisamos ser moldados, amadurecidos, ensinados. Então, teve um momento que de fato eu comecei a ser amadurecido. Né? Amadurecido. E eu fiquei frustrado. Eu fiquei, Jesus, decepcionante. Que evangelho é esse? Não, não quero isso. Estou seguindo o Senhor aqui, estou aprendendo um pouco mais da palavra, mas as coisas, em vez de melhorar, estão piorando. E por não ter entendimento, se apegando àquilo que eu consegui enxergar naquele momento da minha caminhada, eu me frustrei, fiquei com raiva do Senhor. Passei um tempo com raiva do Senhor. E aos poucos o Senhor foi tratando isso no meu coração. E hoje eu entendo que de fato nós passaremos por provações, nós seremos testados, não seremos poupados. Na vida teremos aflições. Precisaremos carregar nossa cruz dia a dia. Precisamos amar aquele que não nos ama. Precisaremos retribuir o mal que o povo nos faz com o bem. Entendendo que o irmão da igreja, um amigo próximo, um familiar seu, ele vai errar com você. Entendendo que em alguns momentos, para não escandalizar, precisaremos dizer não a algo que queríamos muito fazer. Ou fazer algo que a gente não está com vontade de fazer, mas a gente acaba fazendo para não escandalizar. Mudamos ali hábitos para não fazer nosso irmão tropeçar. Esse é o Evangelho. Mas entendendo também que olha que isso aqui como é importante, todas as coisas cooperam para o bem. Todas. Quando a gente fala todas as coisas, então são todas as coisas que cooperam para o bem daquele que ama o Senhor. Todas. Então às vezes portas serão fechadas, mas cooperarão para o bem. Às vezes pessoas vão ser ignorantes com você, mas aquela situação vai cooperar para o bem. Esse é o verdadeiro Evangelho. É isso que o Senhor quer nos ensinar. É isso que o Senhor, por isso que o Senhor deixou as suas Escrituras. Para que possamos buscar e aprender um pouco mais da palavra. Para que a gente não se apegue àquilo que a gente enxerga. Porque muitas vezes o Senhor já tem feito, está fazendo, a obra aconteceu. Mas por nós nos apegarmos ao nosso entendimento, nós tendemos ali a ficar entristecidos, como aqueles homens. Como aqueles homens. E com essa mensagem de hoje eu quero incentivar você a, em alguns momentos, se colocar na posição de ouvir a palavra do Senhor. De você se colocar diante das Escrituras, diante da palavra do Pai. De você não se apegar ao seu entendimento. De você não se apegar àquilo que você está enxergando apenas. Que possamos crer no Deus poderoso que está ao nosso lado, no nosso amigo fiel,
que seremos disciplinados, que receberemos nãos, que portas serão fechadas, mas que todas as coisas cooperam para o bem. Que tudo isso é necessário. Assim como o filhote de águia, quando a águia ela solta o filhote cai para ver se ele bate as asas. Se ele bater as asas, ela fica, né, e o filhote ali bateu as asas, aprendeu a voar. Mas em algum momento ela solta o filhote, ela observa o filhote. Se na queda ele não aprender a bater as asas, ela dá um vazante, pega o filhote de novo e bota no seu ninho. E é isso que o Senhor faz conosco. Em alguns momentos precisaremos caminhar sós para amadurecermos, para aprendermos. E o Senhor nos solta para que possamos aprender. Se nós conseguirmos superar nossas adversidades que nós passamos naquele momento, entendendo que o Senhor está ao nosso lado, que tudo tem um propósito, que tudo é um porquê, se apegando na palavra, entendendo que na vida teremos aflições, entendendo que a vida não é só sim, que teremos nãos, que passaremos por momentos difíceis. Esse é o verdadeiro Evangelho. Não criando expectativa naquilo, não, o Senhor vai fazer assim, se não fizer desse jeito. Né? Só que às vezes nós vamos soltos, adversidades, momentos difíceis, provações, e nós não aprendemos, nós ficamos com rostos entristecidos e olhamos para o Senhor, que Jesus, decepcionados, ficamos com raiva do Senhor. O Senhor vai lá, pega, vem cá, filho, fica aqui de novo aqui até tu aprender. É um processo, meus irmãos. É um processo. Então essa é a mensagem que eu quero deixar para você hoje. Deus abençoe, o Senhor toque no seu coração, que você se coloque diante da palavra. Que o Senhor ilumine a sua vida. Amém.